comecei a perceber trabalhadores cansados, estressados, alguns de ressaca por uma noite de bebedeira. Aonde é que escravo sai de noite para ir em bodega encher a cara? Em qual lugar do mundo que o escravo sai da onde ele trabalha para ir na bodega encher a cara? Me diz, vem aqui alguém me explique. Em qual lugar do mundo existe esse tipo de escravidão? E aí chamam de escravidão o cara que de noite sai, vai para a bodega, enche a cara e no outro dia está cansado, com ressaca, se sente estressado. Gente, é um absurdo. Um absurdo. O mesmo supervisor, buscando dar um enfoque político para a situação, que não se esperava mais, desse tipo de gente, né? Chegou a dizer que quando alguém não trabalhava direito, ele tinha que entregar o nome para um cara, pasmem, que andava armado com a camisa do Bolsonaro. Gente, eu compreendo que existem as ideologias e que cada um defende a sua. Mas quando a gente atinge a hipocrisia máxima, no seu limite absoluto, um cara desse tinha que ir preso. Porque passar de todos os limites dessa forma é inaceitável. Usar da política, da ideologia e da mentira para prejudicar uma empresa como a Aurora, que é orgulho da nossa Serra Gaúcha. Em todo o Brasil e no mundo. O qual é que parece um exagero quando tudo está publicado em relação à situação de Bento Gonçalves. Gente, eu registro aqui que eu sou contra qualquer tipo de maus tratos a funcionários de qualquer área. Agora, quando se usa da mentira e da hipocrisia, a gente não pode aceitar. Eu conheço, senhoras e senhores, vários produtores rurais aqui da nossa serra. Eu conheço os alojamentos onde os funcionários temporários ficam. São simples, são humildes, mas são temporários, são para 60 dias. O importante é que sejam limpos. Eu visitei ontem, senhoras e senhores, por causa desse caso, eu visitei um alojamento aqui próximo de Caxias, que o agricultor me ligou e me pediu: Fantinel, vem ver. E eu fui. Ele tinha contratado os funcionários por 30 dias e cedeu o alojamento para eles. Ele me chamou lá para mim ver o alojamento, porque os caras trabalharam 1 semana e meia e pediram as contas. Ele pagou tudo direitinho e foram embora. Não dava para entrar no alojamento. Do fedor de urina, do fedor de podre e da imundícia que eles deixaram o alojamento em 1 semana e meia. E a culpa é de quem? Agora o patrão vai ter que pagar a empregada para fazer limpeza todo dia para os bonitos também? É isso que tem que acontecer? Temos que botar eles no hotel 5 estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só vou dar um conselho. Agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Em nenhum lugar do estado, na agricultura, teve um problema com um argentino ou com um grupo de argentino. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Então eu quero dizer, deixem de lado que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa, para vocês não se incomodar novamente. E vou mais longe. O problema, senhoras e senhores, ele foi tão grave, mas tão grave, foi uma escravidão tão grave, que além dos caras voltar bêbado para o trabalho, né, teve vários desse mesmo grupo que não quiseram ir embora, que quiseram permanecer em Bento e que quiseram permanecer na empresa e continuar trabalhando.
Ué? Mas se estava tão ruim, senhor presidente, se estava tão ruim a escravidão, como é que alguns do próprio grupo não quiseram ir embora? Quiseram permanecer trabalhando na empresa? Ué? Se estava tão ruim, a situação teria que ser unânime. Todos deveriam querer ir embora. Então vamos abrir o olho, povo que me assiste, tá? Quando falam em análogo à escravidão. Porque eu conheço bem como é que funciona essa situação. E para concluir, senhor presidente, para concluir, a intenção é trabalhar 10, 15, 20 dias e receber 60. Mais os direitos. Concluindo. Essa é a intenção. Nesse momento obscuro e complicado da nossa cidade, da nossa querida região da Serra Gaúcha, eu gostaria de tratar um assunto na pauta de hoje que é muito importante e que afeta boa parte dos produtores da Serra Gaúcha em outras regiões, e que é falta de mão de obra para o trabalho do campo. E eu vivo falando isso desde que estou aqui. A tal situação se agrava no período da safra, quando demanda por mão de obra, que já é escassa e aumenta. Essa pauta ganhou grande repercussão nos últimos dias, senhoras e senhores, em função dos acontecimentos em Bento Gonçalves, que na minha visão são exagerados e midiáticos. Me deparei com uma avalanche de críticas e até ofensas a empresas e empresários do setor vitivinícola, que hoje eu ouvi falar aqui, né, da Estrada do Vinho, que sob a minha ótica são desmedidas e injustas. Empresas que são muito importantes para a nossa Serra Gaúcha e para o nosso país, que são centenárias, que estão sofrendo um verdadeiro linchamento digital. Na verdade, eu venho aqui prestar minha solidariedade aos empresários e produtores rurais, visto que tenho pleno conhecimento das dificuldades de se empreender, principalmente no setor da agricultura. E, ademais, venho acompanhando os deslindes dos acontecimentos em Bento Gonçalves. Inclusive, e com relatos e imagens do local, que notam um verdadeiro exagero sobre tudo o que se vem dizendo pela imprensa. Aliás, não é novidade. Como é de costume, o empresário é tratado como vilão nesse país, como é visto de longa data na imprensa, inclusive nas novelas, que são um lixo cultural nesse país. As novelas brasileiras são um lixo cultural nesse país. E vão receber um monte de grana. Essa é a parte mais bonita. Segundo informações prestadas por uma das vitivinícolas, tudo e qualquer prestador de serviço, da Aurora, vou fazer nome, a mesma que os funcionários recebem alimentação de qualidade durante o turno de trabalho, como café da manhã, almoço e janta, sem distinções. Sem distinções. A vinícola Aurora conta hoje com 540 funcionários, todos devidamente registrados e obedecendo à legislação trabalhista. Porém, na safra da uva, dentro de um período de 60 dias, entre janeiro e março, a empresa depende de grande número de trabalhadores, se fazendo necessária a contratação temporária para o setor de carga e descarga, por causa da escassez da mão de obra. No mais, cumpre destacar alguns relatos de um ex-colaborador da empresa terceirizada, supostamente envolvida com o caso, que atuou na condição de supervisor dos trabalhos que afirmou. Gente, aqui vem a parte que mais interessa a todo mundo. As palavras que eu vou falar agora são palavras da boca do delator. A boca do delator. E não do defensor, e sim aquele que delatou o suposto crime. Pasmem, porque agora é triste, é complicado, é absurdo o que a gente vai ouvir esse homem dizer. Diz ele, na sua delação. E nessa sessão eu fiquei estupefato. É inacreditável para um parlamento da segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, que se consolidou num povoamento de imigrantes, de que um vereador desse parlamento profira palavras de cunho xenofóbico, preconceituoso, discriminatório,
que foi o que aconteceu. Os baianos, e eu tenho muito carinho pela Bahia, porque lá estive em inúmeras oportunidades. Pesquisem sobre o PIB da Bahia, pesquisem sobre a história da Bahia, que foi a primeira capital da colônia. Pesquisem sobre a produção econômica, sobre os cientistas formados na Bahia, sobre o potencial turístico da Bahia, sobre a identidade, a cultura e a religiosidade do povo baiano. E parece que aqui há uma ideia de fazer papagaiada. Quando o papagaio mor atenta contra um povo honrado e um Estado dos mais importantes do nosso país, aqui ecoa, e um colega vereador tem esse tipo de atitude nessa tribuna. Tribuna essa que já foi ocupada por pessoas do tamanho de Percy Vargas de Abreu e Lima, de governadores do nosso estado, de senadores da República. De José Ivo Sartori, de Pepe Vargas, de Denise Pessoa, de Geni Petef, tantas pessoas que passaram por essa tribuna, e nós termos que nos deparar com uma fala desse cunho. Por isso da minha solicitação, sem citar o regimento, porque isso me parece tão óbvio, uma fala repugnante, que atenta contra o que é mais básico. As pessoas na Bahia não vão para a praia para tocar tambor, ou para fazer qualquer outra coisa. Eu vou para ouvir tambor quando eu vou no meu terreiro aqui em Caxias. Tem tambor aqui. Ou quando eu vou numa apresentação de capoeira, tem tambor aqui. E respeitem os tambores. A analogia à escravidão é repugnante. E quem agiu de tal forma precisa ser penalizado. Essa é a posição da nossa bancada. Não existe justificativa para em 2023 que um trabalhador sofra choque. Ou existe? Eu não sou douto em direito, mas os advogados da casa falem sobre isso. Na relação de trabalho, a força que se impõe maior é do empregado ou do empregador? Nós vamos justificar isso nessa casa? Não. É por isso dessa minha fala nesse pequeno expediente, porque essa casa, ela é atravessada pela história do Brasil. Antes de ser intendência, já havia um espaço semelhante à Câmara de Vereadores, e nós não toleraremos qualquer atitude de preconceito, de xenofobia, com os nossos irmãos baianos, nordestinos ou de qualquer estado do Brasil. Os baianos são bem-vindos em Caxias, os nordestinos são bem-vindos em Caxias, e essa casa não vai fazer coro com qualquer atitude de discriminação ou de preconceito. Obrigado, presidente. Obrigado.